Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Richard Tech. Eu me chamo Richard. Para quem não me conhece ainda, eu sou analista de hardware e sistemas. Para os gamers competitivos, cada FPS conta, não é mesmo? E eu não tô falando do FPS que vem da RGB. No review unboxing de hoje eu trago um monitor de alto desempenho da ASUS, o VG259QM. Ele é um monitor de 24.5 polegadas que alia tanto o painel IPS com uma alta taxa de atualização ou de frequência, se assim preferir, de 280 Hz. Coisa peça. Fica comigo até o final do vídeo e já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e faz aquele triplo que é o curte, comenta e compartilha. Começando pela construção externa do ASUS TUF VG259QM, que é feita em plástico ABS resistente. O desenho militar da linha TUF garante modernidade na estrutura do monitor. Na base nós temos um compartimento para passar os cabos e isso facilita ainda mais a organização do setup. A base do monitor é quase retangular, pegando uma boa área da mesa. Isto tem seu ponto negativo e ponto positivo. O ponto positivo é assegurar mais estabilidade ao monitor em si. E o negativo é quando você possui uma mesa pequena. Sua ergonomia é boa, possibilitando girar a tela em 90 graus, tanto negativo quanto positivo. O ajuste de altura é de 0 a 13 centímetros. A inclinação é de mais 33 graus a aproximadamente menos 5. Ele permite você girar o pivô passando o monitor de retrato para paisagem e vice-versa. Se bem que utilizar um monitor de 280 Hz para o chat fica meio complicado, né? Mas é gosto, né? A gente não discute. O VG259QM possui duas portas HDMI e uma DisplayPort. Uma entrada para fone P2 e uma entrada USB, somente para serviços. Além disso, ele tem o som no próprio monitor, o que eu não aconselho a usar, somente como um quebra-galho. Na parte esquerda há 5 botões, sendo um deles um formato joystick, para acessar os comandos do OSD, bem prático e fácil. A tela do ASUS TUF VG259QM é de 24.5 polegadas. Suas bordas finas conferem ao produto uma sensação de modernidade, seguindo a linha dos monitores mais atuais. A resolução é de 1920 por 1080 e 89 ppi. Temos aqui um monitor painel IPS, o que é mais voltado para cores, 1080p e uma taxa de resposta de 1 milissegundo. Atenção, no próprio site da ASUS eles deixam bem especificado lá que esse 1 milissegundo é GTG, que é o Great Gray, que significa de cinza para cinza. Para as questões das cores, ele não tem esta taxa de atualização tão baixa assim. Quando eu testei o Ghost, eu me surpreendi com a taxa 0 de overdrive. O resultado foi um dos melhores em monitores de marcas até mais consagradas. Ao aumentar o level para 20, vamos melhorando esta percepção. Em 40, temos uma taxa de fantasmas muito boa. E em 60, ao meu ver, é a melhor opção. Quando passamos para 80, já começa a complicar. E em 100, então, aí fica intragável. Isso acontece porque quando nós aumentamos o overdrive, ele aumenta a voltagem em cima dos pixels. Isso faz com que gere essa sensação, gere esse visual em volta da imagem de coroa. E é horrível, né? Esses testes foram feitos com a taxa em 240, que é a taxa física que o monitor aguenta. Eu não trarei imagens da frequência em 280, pois praticamente nada muda, hein? E é um recurso virtual. É como se fosse um overclock na taxa de 240. O ASUS TUF VG259QM conta com a tecnologia ELBM, Extreme Low Blur Motion Sync. Tem o intuito de melhorar os fantasmas. Se você ativá-lo, automaticamente o overdrive desativa. O que eu pude perceber é que ele fica muito próximo do resultado com o overdrive ativado em 40%. Como os resultados com o overdrive ativado nesse modelo eles são muito bons, então eu acredito que o LBM seja desnecessário neste caso deste monitor. Na minha humilde opinião, é melhor você ficar apenas com o overdrive, você já estará bem servido. O Shadow Booster é um outro bom recurso para se utilizar. Ele acaba por clarear determinados pontos escuros do jogo, facilitando a visualização, principalmente em jogos FPS. Mas atenção, pois este recurso funciona melhor em determinados profiles, como por exemplo o Racing.
e você terá que estar apto a descartar os tons naturais de cores, pois ele mexe bastante. E aí que entra aquela perguntinha básica: você está mais interessado em ver cores maravilhosas ou quer enxergar o oponente mais facilmente? Além disso, o Shadow Booster, além dos 3 níveis manuais, ele tem mais um que é o dinâmico. Com relação aos perfis de cores default, a ASUS promete 99% para o sRGB, porém, diante de testes, ele apresenta 96%, o que definitivamente não é ruim. Caso o objetivo do uso do monitor seja trabalho gráfico, reveja seus conceitos, pois os outros perfis de cores, como o próprio Adobe RGB, não são bons. Profissionais da área gráfica entenderão. Sinceramente, né? Você pegar um monitor de 280 Hz para trabalhos gráficos, só porque ele tem um painel IPS, na minha humilde opinião, é meio descartável. Você tem outros monitores muito melhores, com taxas mais baixas, com o mesmo painel IPS. Então, esse é um monitor voltado para gamers, é óbvio. De brilho, nós temos uma taxa de 400 CD por M2 e de contraste 1000 por 1. O Asus Smart Contrast Ratio apresenta 10 milhões por 1. Em suma, o contraste é relativamente bom, ele entrega bons resultados. O Asus TUF VG259QM também conta com a tecnologia HDR400, que ao meu ver, se você é gamer ou entusiasta, deve se afastar deste aparato. Em jogos que possuem essa tecnologia, o resultado é fraco. Falar mais, eu não vi nenhum monitor gamer com um HDR realmente bom. A tela é anti-glare e não reflete imagens. O bleed é razoável, sendo os pontos mais fortes nos 4 cantos e principalmente nos cantos inferiores. Como se trata de um painel IPS, seu ângulo de visão é muito bom, mesmo que você não esteja totalmente de frente para o monitor. O on-screen display desse monitor é bom, porém pode se tornar cansativo. O estilo de menus dentro de submenus pode te deixar exausto, mesmo que ele utilize aquele joystick que facilita bastante. Ao apertar a primeira vez, você tem o menu gaming do monitor, o que mais é importante, né? Que traz as opções para nos divertirmos. Dentro do menu gameplay encontramos mais alguns artifícios para ajudar os mais noobs, como o crosshair, que acrescenta um ponto no meio da tela, um contador de FPS em tempo real e o modo sniper, que insere uma mini área em zoom, para caso você esteja mirando no delinquente e queira vê-lo mais próximo de você. Eu achei o recurso interessante. Esse monitor da ASUS realmente surpreende por ser um monitor por esse preço, caso você pegue ele em uma boa promoção, e ter uma taxa de atualização de 280 Hz. Realmente ele não chega nem perto do valor dos seus concorrentes de maior renome. Além disso, ele tem uma boa construção, tem ótimas features e a sua imagem é muito boa. Ele é certificado exatamente para G-Sync, que vai abranger aí a maioria das pessoas que utilizam esse tipo de placa. A taxa de Ghost dele é muito boa para um monitor desse valor. Realmente surpreende o overdrive dele, mesmo em taxas bem baixas como 0, 20, 40, você já tem bons resultados em comparação com outros modelos como o da própria Dell, um Alienware, ele se sai melhor. O tamanho dessa tela, desse modelo, o 259QM, que é de 24.5 polegadas, ele é perfeito para jogos FPS, ao meu ver, porque você, principalmente para jogos em 1080p, porque você não tem uma área tão grande para visualizar, mas ele também tem praticamente o mesmo modelo, é a mesma coisa, só que com tela maior, que é o Asus TUF VG279QM, que ele conta com uma tela de 27 polegadas. Então, se você estiver interessado em jogar acima de 1080p, agora um dos pontos que mais chamam a atenção realmente é caso você utilize um monitor com painel TN e passe a utilizar um painel IPS, você vai ficar maravilhado com esse tipo de resposta da qualidade gráfica que traz, principalmente com relação às cores. Bom, se bem que a gente que gosta de FPS, a gente não está muito preocupado com cores, mas você sente bem a diferença. Agora, como nem tudo são flores, além do HDR400, que é bem fraco, na minha opinião, nós temos aí os cabos que vêm com ele, que são de baixíssima qualidade, um ponto super negativo. Inclusive, ele vem apresentando problemas com relação à taxa de atualização, à taxa de frequência.
ele automaticamente passa de 240 para 144 Hz. Não me perguntem por quê. Em contato com o RMA da ASUS, eles prontamente me atenderam, me responderam em 48 horas, que é o prazo que eles dão, pedindo para fazer mais testes com outros, mas aí o problema é que eu já estou testando dois e os dois estão apresentando o mesmo problema. Tem vários outros relatos na internet sobre esse mesmo problema, inclusive em fóruns gringos, que trazem essa dificuldade. Nos resta saber se é um problema do Windows, se é um problema do próprio monitor, porque os cabos, eu utilizo um cabo de boa qualidade. Então fica a pergunta aí, vamos ver. Eu vou trazer mais informações para vocês conforme o desenrolar dessa história. Se você tem um monitor desse ou um outro monitor que aconteça a mesma coisa e saiba o que pode estar acontecendo, ajuda os seguidores do canal, ajuda as pessoas que podem vir aqui procurando a resolução desse tipo de problema, deixando no campo de comentários o que você fez para que isso melhorasse. Agora, as observações pessoais é que se você está migrando de um 60 Hz para um 144 Hz, você vai sentir uma enorme diferença. Já se você estiver migrando de um 144 para um 240, essa diferença não se torna tão óbvia, mas você percebe a qualidade sim, com certeza, mas não é tão gritante como quando você pula de um 60 para um 144. Agora, se você pular de um 60 para um 280, aí sua cabeça pode explodir, tome cuidado. Se você tem um setup de entrada ou um setup mais intermediário, básico para intermediário, e não consegue acessar essas altas taxas de FPS, e na minha humilde opinião, eu aconselharia você a procurar melhorar o seu setup para que você chegue nessas taxas de FPS mais altas antes de você tentar adquirir um monitor de 240 Hz. Agora, se você já tem um setup intermediário ou avançado ou top das galáxias e quer adentrar nesse mundo dos 240 Hz, porque o seu setup já está entrando nesse mundo, esse modelo da ASUS é uma boa opção para você. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, que deu um trabalhão para fazer. Dúvidas, críticas e sugestões, campo de comentários, que eu ficarei enormemente grato em respondê-los. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, essa é uma ótima oportunidade. Inscreva-se no canal e aquele triplo curte, comenta e compartilha para dar aquela moral para que esse canal aqui continue e possa ajudar mais e mais pessoas cada vez mais. Um grande abraço, se cuide e fique com Deus.